A caminhada de fé, disciplina e missão diária. Olá, missionários do Verbo Vivo. Espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui sem roteiro. É um vídeo diferente, onde espero agradecer por todas as bênçãos derramadas em minha vida nessa caminhada de evangelização digital, gravando esses vídeos para vocês. Então, não planejei. O Espírito Santo vai me conduzir para agradecer e para mostrar para vocês um pouco desse sonho, dessa evangelização digital e por que eu criei o Verbo Vivo. Então vamos primeiro rezar juntos, fechar os olhos e evocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, gente, hoje eu quero com muita alegria e com muita devoção testemunhar para vocês um pouco do que foi gravar 5 episódios e alimentar a esperança de levar esse projeto para um lugar que eu ainda não sei. Eu quero que o meu sonho é que o Verbo Vivo seja um site onde alcance aquelas pessoas que não têm tempo para estar tão próximos de Deus, que eu já trabalho na evangelização, na pastoral na minha paróquia, na cidade de Montes Claros, e eu tive um momento de avivamento de fé, onde um período eu me denominava como ateu, casei com minha esposa maravilhosa, a Jussara, que me conduziu para uma caminhada de reavivamento de fé. Mas nessa caminhada, eu sempre trabalhando muito, eu percebi que a Igreja Católica, ela tem muitas ações na parte da noite. E na época eu estudava, fazia faculdade, trabalhava em faculdade, dava aula à noite, e isso era uma dificuldade para poder ter acesso à catequese, a formações, porque as formações se concentram ou à noite ou nos fins de semana, em que, para quem está estudando, o fim de semana, além de dedicar para missa, pelo menos na missas dominicais, busca ter esse fim de semana ou para descansar ou para colocar em dia alguns estudos que não conseguiu pôr em dia durante a semana. Então isso me instigou, principalmente a juventude que não consegue ter acesso a formações e não tem tanto tempo disponível. E como eu gosto muito da tecnologia e como é possível você alcançar tanto conhecimento, então eu fui encontrar no mundo dos podcasts de vários padres, de vários leigos que professam a fé, e fui construindo minha caminhada de fé nesse sentido. Mas nos últimos anos, principalmente no ano passado, eu tive uma inquietude no meu coração de que de tanto eu fui estudando que eu tive um desejo de passar o meu conhecimento para frente e tentar alcançar pessoas que tiveram dificuldade na catequese como eu. Então pensei em criar um site e começar a gravar podcast e buscar pessoas para me ajudar nesse projeto. Espero que o Senhor envie seus anjos à medida que esse vídeo for sendo propagado pela rede. Espero que, se você estiver ouvindo, gostou do projeto, gostou dessa fala e queira me ajudar, entre em contato, que ficarei feliz de pensarmos em várias alternativas. E eu vou falar um pouco disso no vídeo de hoje. Então vamos, para quem não assistiu os outros podcasts, o podcast Verbo Vivo,
ele foi constituído através de um site. Então, todo episódio do podcast que você pode encontrar no YouTube ou no Spotify, você vai ter um artigo correspondente no site. E nesse site, eu pensei em organizar o conteúdo do que eu estou falando, inclusive nesse agora, que é um de agradecimento, todo o conteúdo num artigo, para que você possa utilizar o vídeo assistindo e depois utilizar o conteúdo do artigo do site para ser um conteúdo de base, de inspiração para você fazer uma pregação no seu movimento, no seu grupo de oração. Então, eu quero que o Verbo Vivo seja uma ferramenta que ajude todos os movimentos a ter temas, sugestões de temas para pregação nos seus episódios. E gostaria que vocês me passassem sugestões de temas dos episódios de vocês. Então vamos lá. Em todo o conteúdo, nós começamos com a saudação calorosa, né? E uma oração de reflexão inicial. Então vamos fazer como no artigo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que o Espírito Santo desça sobre nós agora, como no Pentecostes, e acenda em nossos corações o fogo da fé viva. Amém. Então, gente, para quem ainda está com a catequese sendo retomada, vocês perceberam que ao iniciar esse podcast, invocando o Espírito Santo, rezando a oração do Vinde, que é uma oração para nós católicos, que em toda reunião a gente reza essa oração para iniciar nossas reflexões bíblicas, significa que nesse exato momento, onde eu estou aqui no meu estúdio, o Espírito Santo se faz presente. E em alguns momentos, não vou ser eu que vou estar falando. Vai ser o Espírito Santo que vai estar falando através de mim. E isso me intrigou muito quando eu comecei a minha trajetória de fé. Vou até dar um close. Isso me intrigou muito quando eu comecei a minha trajetória de fé, porque as pessoas me falavam, não, deixa que o Espírito Santo age. A primeira vez que eu fui convidado com minha esposa para fazer uma pregação, eu sempre gosto de falar, sou professor, dei aula em faculdade, trabalho com consultoria, então eu não tenho dificuldade de falar em público. Mas a primeira pregação deu um certo nervosismo. E o padre, na época, falou, Fred, reza, vá na capela antes da pregação, invoca o Espírito Santo, peça que ele guie suas palavras. E eu havia planejado, fizemos o slide e fizemos também no papel para caso o slide não dê certo, ter algum problema na tecnologia. E quando fizemos todo o planejamento da pregação, nós percebemos no decorrer da pregação que muita coisa que a gente tinha escrito para falar, a gente não falou. E hoje, depois que eu e minha esposa já fazemos muitas situações de pregar, de movimentos, é muito comum, já é comum para nós perceber que ao final da pregação alguém fala alguma coisa que a gente disse na pregação ou na reflexão, que tocou o coração dela, mas que eu e minha esposa viveu a mesma coisa e nós não lembramos. E aí eu perguntei uma vez para o padre, por que tem hora que eu faço uma pregação e eu não lembro do que eu disse na pregação? O padre me disse, Fred, é porque naquele momento o Espírito Santo se fez presente. E você deixou com que ele usasse você para tocar o coração de outras pessoas. Então, se você está me ouvindo agora e ouvir até o final desse podcast, e alguma palavra minha tocou o coração de vocês, ou o coração de você ficou inquieto e falou assim, eu vou ajudar esse missionário, eu vou ajudar Fred de alguma forma. Se você tem algum talento que possa colaborar com esse projeto, ficarei feliz de acolher e colocar os seus dons a serviço do Verbo Vivo. Então, vamos voltar para o conteúdo. Então, assim, foram temas
esses aqui são os episódios publicados até agora. Se você não assistiu, está chegando nesse vídeo pela primeira vez, eu convido vocês a entrar no site verbovivopodcast.com.br e buscar as informações e ler todos os conteúdos do podcast e assistir. Então, assim, o primeiro tema, e é interessante que ao preparar o conteúdo para vocês, eu me evangelizo também, porque o tema me faz estudar para poder falar da melhor maneira possível, e esse estudo traz uma evangelização, um alento para o meu coração. E quando eu estou transbordando esse amor, esse conhecimento de Deus que eu conheci, e é isso que me fez criar e ter coragem de falar num podcast para vocês. É porque o amor que eu sinto por Deus, o que eu aprendi estudando a palavra de Deus, me faz transbordar esse amor e ter coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui agora para a evangelização de vocês. Então eu pensei no primeiro conteúdo, pensei para a juventude, a jornada de um grão de mostarda na transformação da juventude. Que a juventude hoje, diante dos estudos, da faculdade, do início do trabalho, ela acaba se afastando da igreja, até aqueles jovens que tiveram uma caminhada desde da infância, como adolescente em movimentos, né? Encontros de adolescentes com Cristo, encontros de jovens. Em algum momento de sua vida, o trabalho acaba tomando um pouco o tempo que eles tinham para servir na comunidade, para estar nas ações da comunidade, para construir a carreira profissional ou o início de uma carreira de uma família, filhos, e isso afasta essa juventude um pouco da igreja. E às vezes lá na frente, como aconteceu comigo, quando você constitui uma família, consolida o trabalho, você sente um desejo de voltar para a igreja. E é esse desejo, é isso que me incomoda o meu coração. Como a igreja poderia alcançar a juventude que quer estar próxima de Cristo, mas não consegue estar atuando nas ações pastorais? E aí eu percebi que podcasts, tenho percebido que muitos jovens seguem muitos podcasts, e conteúdos católicos que servem para eles alimentar a fé deles. Então foi um conteúdo muito interessante. E aí eu coloquei até o link aqui para ficar mais fácil. Eu consigo vir a ter, e aí o conteúdo do podcast está todo organizado, o vídeo já está publicado, vocês podem assistir, e todo o conteúdo organizado para você fazer isso na sua comunidade, usar esse conteúdo como tema de palestra para vocês. Então o segundo tema foi o tema Caminho da Misericórdia nas lideranças pastorais e seus desafios. E é um tema que eu tenho estudado com minha esposa. Eu fiz o tema, estudei o tema, formatei ele numa formação, num conteúdo formativo, num curso. Vou até entrar aqui para vocês. Formatei num curso e estou estudando junto com minha esposa. Então, depois de eu escrever, de eu montar, de eu fazer sozinho, eu ainda estou estudando junto com a minha esposa. E aí nós temos aqui essa formação maravilhosa, que a gente vai tendo vários temas, discutindo e respondendo. E a gente pensa o seguinte: qual o desafio da liderança na pastoral? Às vezes, querer que a pastoral caminhe, mas os agentes que estão com a gente estão num nível de fé diferente do nosso. E o líder de pastoral tem que
acolher, entender o momento de fé de cada um dos seus liderados e conduzi-los juntos para que caminhem juntos, mesmo que seja mais lento do que você gostaria. O engajamento, o envolvimento, e aborda vários temas como o líder precisa fortalecer sua fé com oração para que ele tenha paciência de conduzir seus liderados de acordo com o ritmo que cada um tem. E isso a gente tem vivido muito ao estudar. Nesse decorrer do mês eu tenho percebido muito e mudou muito nosso perfil, o nosso desejo de liderar. Eu e minha esposa com as equipes. Nós hoje estamos coordenadores da pastoral familiar da nossa paróquia. Fazemos parte do núcleo de formação espiritual da paróquia, da pastoral familiar na nossa arquidiocese, com um desejo de trabalhar na formação de outros agentes de pastoral. Então, assim, é um tema que, se você não assistiu, vale a pena fazer a formação e nos ajudar nesse projeto. Depois, Deus me inspirou para falar um pouco sobre a juventude, o quanto que hoje as famílias estão sofrendo com o diálogo, com a dificuldade de diálogo entre adolescentes, entre pais e filhos, entre esposo e esposa. E isso tem prejudicado muitas famílias. Então, eu fui inspirado a criar uma formação de 12 meses, onde pais e filhos vão refletir juntos. Uma reflexão por mês, para não ficar pesada diante de toda dificuldade de tempo que tem, para que, na esperança de que essa caminhada de 12 meses em família, onde tem uma justificativa para que a família, você pai, você mãe, você adolescente, você filho, que estão com dificuldade no relacionamento, ouça esse tema. Ouça o podcast. E eu fiz uma linguagem, tive uma inspiração de fazer uma linguagem mais da juventude. Então, o vídeo tem um apelo com a linguagem de game, abordando o tema do 4º mandamento, e dá o link para você fazer a formação. Então, e aí Deus me inspirou para eu fazer um podcast para cada um dos 12 episódios. Então, resumindo, de uma forma mais descontraída. Então, até os temas eu tenho puxado para atrair a atenção da juventude. O 3º podcast, olha o tema: Mano, como sobreviver na família e nas paróquias, sendo adolescente e católico? Sobrevivendo aos coroas, o guia game para honrar teu pai e tua mãe. Operação Honrando os Coroas, o guia game do respeito na prática. Então eu busquei uma linguagem mais dinâmica, mais atual e com conteúdo denso para que os pais também possam conduzir. E vou abrir aqui um dos links. Todos esses, o episódio 3, 4 e 5, direcionam para a mesma formação. Então vou descer aqui. Você vem aqui no final. Tem todo o roteiro do tema, igual eu falei com vocês, e vocês vão poder se inscrever na formação. E aí a formação, vou entrar nela aqui. Então nós vamos ter aqui vários temas na formação: a promessa de vida, honrar teu pai e tua mãe, análise de situação, respeito na prática, chamado para a ação, e um quiz com um questionário de múltipla escolha, para que a família junta possa validar o que aprendeu. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo possa ajudar muitas famílias, e espero que as famílias que tenham feito o curso testemunhem, volte no podcast, comentem no YouTube, no próprio site, porque em cada um dos podcasts, dos temas, você pode
cada um dos temas aqui, ó, você, no final do artigo, você tem um local para comentário, para enviar seu comentário. Pode fazer seu comentário, enviar para a gente, para ajudar com que esse site chegue a mais pessoas. Então, gente, espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Nesse ponto, até aqui, eu quis mostrar os 5 episódios. Então, para você que não assistiu e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, volte e assista os episódios, comentem, compartilhem, ajude-me a fazer com que esse projeto chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, vamos conduzir. E aí, o que eu tive de experiência no decorrer desse período? As minhas experiências de fé. Então, assim, coração em missão, coração inquieto e cheio de desejo para compartilhar todos os ensinamentos que foram aprendidos. Quando a gente se enche do Espírito Santo, ao ler, né, as Confissões de Santo Agostinho fala, num dos trechos, como posso dizer que amo aquilo que eu não conheço? Isso me incomodou muito quando eu li esse trecho. E aí eu tenho me dedicado a aprender cada vez mais. E a palavra de Deus e a Bíblia é uma meta de fé para a sua vida toda. Que você estuda a sua vida inteira e todo dia Deus tem algo diferente para te ensinar. Todo o conteúdo que já foi produzido nesses 2026 anos, não é possível que um ser humano consiga ler e compreender. Então, é uma trajetória de uma vida inteira, inspirada nesse versículo de Jeremias. Eu dizia, não vou mais pensar e falar de Deus, mas o meu coração ardia como fogo e esgotava-me por contê-lo, mas não podia. Gente, esse versículo bateu fundo no meu coração, porque desde o ano passado eu tive a ideia desse podcast, procurei reunir com pessoas, cheguei a montar um grupo, depois o grupo se desfez, não porque as pessoas do grupo começaram a ter pouco tempo para desenvolver o projeto, eu entendo. E eu ficava pensando, mas Senhor, será que essa ideia minha é tão ruim? Será que eu não estou querendo glória, não estou querendo ser vangloriado, ser elogiado? E eu cheguei a montar o site, cheguei a pagar a hospedagem e fiquei o ano todo produzindo alguns conteúdos, mas alguma coisa me impedia de começar a gravar. E eu fui tendo uma inquietude no coração. Tinha dia que eu sonhava com, vou escrever um tema sobre isso. Então eu fiquei o ano inteiro produzindo conteúdo, desenhando o site, tentando, não gostei, vou mudar o layout do site, mudando e nunca começando o projeto. Quando foi dia 18 de abril deste ano, eu falei, vou começar o projeto, vou gravar. Então, por uma inquietude, meu coração se angustiava, e tem uma música que sempre me ressoa na minha mente. Aquela música, O Profeta. Só um versículo dela, só uma estrofe. Eu não sou um cantor, mas vou pelo menos recitar. Um trecho dela que fala assim, tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como me escapar de ti? Como calar? Se tua voz arde em meu peito. E é essa sensação que eu senti. E quando eu comecei a gravar, meu coração se inquietou. E aí, desde então, toda semana eu estou gravando um episódio. Vocês podem ver aí nos canais que tá tendo um episódio, tá tendo um vídeo todo dia, mas praticamente eu gravo um episódio por semana. E faço vários cortes do episódio e lanço os cortes antes do dia do lançamento do episódio.
Então, para que gere engajamento e para que vocês também usem cortes do episódio para evangelizar. Às vezes a pessoa não está disposta a assistir 1 hora de episódio e um corte pode tocar o coração dela e despertar o interesse de assistir o episódio completo, ok? Então, por isso que eu tenho feito isso e para a questão do meu tempo, que eu não consigo ficar gravando episódios longos todo dia. E hoje, atualmente, eu gravo, eu edito, eu programo, então eu tenho que dividir meu tempo de vida e doar ao longo da semana para conseguir gravar episódios toda semana. Outro ponto que refletindo sobre o que eu vivi, a fé com disciplina. Gente, como é difícil, como está sendo difícil gravar vídeos toda semana para fazer esse podcast rodar. Como está sendo difícil, mas como está sendo bom, como está alimentando e fortalecendo cada vez mais a minha fé a cada episódio que eu produzo. Parece que o encardido busca diversas formas para impedir que um projeto de fé siga. E aí a fé precisa nos dar essa disciplina. O batismo do Espírito Santo acontece ao provar a minha fé com disciplina nas gravações. O Espírito Santo, quando você reza, igual eu rezei pedindo uma inspiração, pedindo para pôr esse projeto em dia, pedindo para Deus me conduzir e buscar seus anjos que possam me ajudar nesse projeto, isso exige disciplina. E parece que Deus e o Espírito Santo falam assim: você quer fazer esse projeto? Então começa. E aí várias situações começam a sequestrar o meu tempo para que eu não dê prosseguimento no projeto. E a gente fala assim: vamos desistir que está muito difícil, mas é o Espírito Santo que tudo que você se propõe a fazer na sua vida, o Espírito Santo vai te ajudar a alcançar seus sonhos. Mas ele vai testar se a sua fé e a sua força de vontade e perseverança são suficientes para alcançar aquele sonho. Porque ele não vai te dar aquilo que você não está pronto. Então ele vai te forjar pelas dificuldades e pelas provações. Em 2 Timóteo de 1-7, vamos ler juntos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de autocontrole. E é isso que eu tenho percebido nesse mês. O quanto de autocontrole, o tanto de força, o tanto que eu tive que combater a minha timidez de estar falando aqui com vocês as dificuldades que eu estou vivendo. E essas dificuldades não são para desanimá-los. A cada dificuldade que eu consigo superar com fé e mantendo a minha promessa de conduzir esse podcast e não parar, e eu espero que vocês me ajudem a não parar, me dando sugestão de temas, me falando o que está bom, o que está ruim, para que a cada vez mais eu possa fazer melhor para a honra e glória de Deus e para tocar o coração de vocês. Então, assim, até estudando essas reflexões, me fez rever muita coisa na minha vida familiar, na minha vida de casal, na minha vida de comunidade. E outro tema que bateu muito nesse mês foi constância nas gravações. Manter a frequência constante dos vídeos gravados demonstra um verdadeiro testemunho da minha fé. É difícil. Várias situações acontecem ao longo da semana que me impedem do dia que eu planejei de gravar acontecer. Era para eu ter gravado esse vídeo no sábado, mas várias situações, nós estamos no momento da festa da padroeira da minha paróquia,
que é a Santa Rita de Cássia, e tivemos que fazer várias atividades ao longo do final de semana, que era o último final de semana de festa, e eu não pude gravar no sábado. Estou gravando na segunda, consegui articular minha agenda para reservar esse tempo para essa gravação. E isso é difícil. E em 1 Colossenses 15:58, a palavra de Deus vem nos falar, né? Portanto, meus irmãos amados, sejais firmes, inabaláveis, progredindo sempre na obra do Senhor, certo de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu refleti muito sobre esse tema, o quanto que isso é interessante para o dia a dia do trabalho das nossas vidas. Da gente ser firme, não desistir diante de nenhuma dificuldade, não desistir diante dos problemas familiares, dos problemas no trabalho, dos problemas com os colegas de trabalho, dos problemas com as pessoas da comunidade. A gente tem que estar firmes de que estamos no propósito. Isso serve tanto para a fé quanto no dia a dia de trabalho. Eu trabalho com consultoria, então assim, muitos projetos bons de empresários não seguem, ou muitas empresas estão em dificuldade financeira porque o empresário não quer fazer a mudança necessária, ou o trabalhador não quer fazer a mudança, não quer trabalhar na medida suficiente para atingir os objetivos. Às vezes a pessoa pega um trabalho de vendas, trabalhar como vendedor, mas não quer dedicar para que a comissão seja uma remuneração suficiente e reclama que não consegue atingir as metas porque fica num ciclo infinito de procrastinação e de desistência e de reclamação. Vocês já pararam para refletir nesse sentido? Então vamos progredir para o vídeo não ficar muito longo. Compromisso no grupo. Desenvolver a disciplina diária necessária para realizar as postagens focadas no grupo dos missionários. Gente, e aí eu coloquei isso para me lembrar. E antes de eu mostrar para vocês, a primeira entrada do projeto nosso do Verbo Vivo é convidar vocês a fazer parte do grupo de missionários. Desse grupo de pessoas que querem receber conhecimento e compartilhar para os outros. Então, em Provérbios 16:3, ele nos traz a seguinte palavra: confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos se estabelecerão. Então é nesse momento, para você que chegou no vídeo até agora, que está gostando do que Deus está tocando em você, para me ouvir até aqui, que sentiu vontade de curtir, de compartilhar o vídeo, de passar para outras pessoas, nós fizemos um grupo. Você, em várias partes do site, você consegue acessar o grupo. Vou trazer o grupo aqui para visualização aqui para vocês. Então aqui eu tenho o grupo Voluntários do Verbo Vivo. E todo dia eu decidi postar uma mensagem referente ao Evangelho do dia. Então nós temos aqui hoje, dia 25, que estou gravando esse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ser publicado no dia 2 de junho, pela média. Então eu estou gravando um vídeo no dia 25/5, que vai ser publicado lá no início do mês de junho. Então, assim, quero mostrar para vocês que eu usei da inteligência artificial, de ferramentas para buscar o Evangelho do dia e uma frase que nos remete a uma reflexão, uma frase curta, para que no início do dia você reflita um pouco. Se você não teve o tempo de ler e rezar o Evangelho do dia, pelo menos essa frase, para você iniciar o dia refletindo com o que você vai conviver. Então, olha a frase do dia 25. A cruz revela a imensa dor. Acolha Maria como mãe e encontre o consolo para a sua alma. Então, cada dia vai ter
um texto desse, que aí os missionários podem pegar esse texto, colocar no status do Instagram, no status do, do WhatsApp. Então eu faço todo dia a missão de postar essa imagem, colocar no status do meu WhatsApp e colocar no status do meu Instagram. E coloco também um link para um episódio do podcast, para que os membros do grupo possam pegar esse link e compartilhar, e leio uma frase referente ao Evangelho do dia que vem dentro do site, falando sobre... Vou mostrar aqui para vocês aqui. Então eu leio essa frase aqui, né, o tema do dia, e leio essa frase de oração para que os missionários do Verbo Vivo iniciem o dia nessa missão. E você vê que no site a gente preparou até também, todo dia tem um evangelho. Quando você entra na página principal do site, você vai chegar aqui, ó, próximos eventos, tá vendo? Evangelho do dia 25. Então, todos os evangelhos, onde você vai clicar, você vai ter uma oração, uma frase de inspiração, uma reflexão, resumo do dia, as leituras dos salmos. Se você clicar aqui em mais, eu vou ter primeira leitura completa, salmo, evangelho, uma reflexão final e sobre o santo do dia. Então, assim, fiz isso com muito carinho para que as pessoas que utilizarem o nosso site e que consigam refletir a palavra de Deus todo dia um pouco. Só que, gente, manter esse processo de todo dia postar, manter essa frequência, essa disciplina, tem sido um batismo diário do Espírito Santo. Porque todo dia acontece algo que às vezes me força a querer não postar hoje. E já aconteceu desde o dia 18, e alguns dias eu não consegui postar, porque eu viajei, ou teve dias que eu fui lembrar de postar já no final do dia. Olha, assim, que parece que uma coisa veio assim na minha mente que eu esqueci completamente da missão de postar diariamente. Então é uma coisa que às vezes o encardido, ele desvia a nossa atenção, ele sequestra o nosso tempo. A principal ferramenta do encardido para nos afastar de Deus é retirar de nós o nosso tempo, para que a gente não tenha tempo para refletir a palavra, para que a gente não tenha tempo de ouvir sobre Cristo, para que a gente não tenha tempo de falar sobre Cristo. E esse é um desafio que eu trago para todos os missionários do Verbo Vivo que estão no grupo. Podem pegar e repostar, e que também temos missões no nosso... Temos a missão aqui no nosso site, onde é a terceira missão, e eu tenho várias missões que você pode assumir de acordo com o seu engajamento e o seu incômodo, né? O seu coração inquieto. Volta e meia Deus inspira algumas missões para fazer. Essa missão que eu facilito para quem é missionário que está no grupo, recebe todo dia, porque é a missão que eu assumi. Mas aqui no site, você clica nessa missão, você vai ver que todos os evangelhos até o final do ano já estão prontos. Então você chega no mês de maio, nós estamos no mês de maio, vai buscar o número do dia, então dia 25. Então se amanhã eu vou postar essa imagem, dia 26. Então nós temos uma imagem para cada dia do ano. E convidamos você a assumir a missão de todo dia compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. E eu imagino um dia de ter tantos missionários compartilhando essa imagem que nós vamos alcançar milhares de pessoas. Uma única frase pode mudar
a vida da pessoa. E ter essa missão de pelo menos um grãozinho de areia, uma imagenzinha, 3 minutos do seu dia para compartilhar com pessoas, que muitas pessoas vão falar assim, você manda essas imagens todo dia, mas vai ter pessoas que já aconteceram, chegou para mim, né, a mensagem de ontem tocou meu coração. Então eu espero que esse compromisso, que Deus me dê cada vez mais esse coração inquieto para não desistir nunca. Então vamos progredir aqui para encerrar. O último tema é dedicação diária e total. Anunciar a palavra com dedicação constante fortalece o compromisso diário assumido com os missionários. Então eu assumi com Deus e com os missionários de mandar esse conteúdo todo dia, de estar alimentando eles, instigando eles a ler, assistir, ouvir o podcast e compartilhar o podcast. Em Atos 5:42, e todo dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Os apóstolos fraquejaram, ficaram com medo de dizer que são apóstolos. Depois o Espírito Santo desceu sobre eles e deu coragem para eles irem anunciar, e fizeram esse anúncio por tantos anos, e fizeram com que a Igreja Católica persistisse por milhares de anos. Então, assim, nós não podemos ser católicos chatos, que fica apontando o defeito de todos. Nós devemos ser católicos exemplos. Exemplos de paciência, de sabedoria, de acolhimento, para que as pessoas sintam necessidade de estar conosco, de caminhar conosco. Porque a caminhada de santidade, ela não é só. Ela deve ser junto, em comunidade. Nós não somos seres para viver sozinhos, somos seres para viver em comunidade. Nem que for viver em casal, a pequena comunidade, quando vem os filhos, a comunidade cresce. Então, Deus planejou o casamento para criar aquela pequena comunidade de fé, que é pais e filhos. E depois, as amizades que os pais têm, as amizades dos filhos, as noras e os noros, os netos, e toda a família, com toda a sua problemática, com toda a sua dificuldade, a convivência em comunidade que nos desafia no mesmo desafio de conviver em família, com irmãos, com primos, com tios, que uns são bons, outros são chatos, outros são rígidos, outros são muito amigos. Então, Deus nos convida a aceitar o outro e a transbordar esse amor que Deus põe em nosso coração ao próximo, para criar comunidades de fé em uma sociedade que busca o bem comum. E vamos falar agora um pouco depois de falar como que foi essa experiência e como que eu tenho experimentado Cristo nesse mês de formação, e isso me dá mais coragem para continuar evangelizando e gravando esse podcast. E aí eu quero falar rapidamente um pouco sobre o meu sonho de fé, né, onde a missão, criar missionários digitais, fazer com que o podcast Verbo Vivo seja uma comunidade de fé digital focada nas novas tecnologias para evangelizar através dos meios digitais. Então, eu comecei, né, com uma ideia da imagem de mensagem diária, artigos do site que os missionários podem sugerir e que podem compartilhar, e que principalmente, gente, se você estiver ouvindo agora, você é uma pessoa que escreve muito, que também gosta de estudar,
sobre a palavra de Deus, entre em contato comigo para você ser um produtor de artigos ou até mesmo um produtor de podcast. Eu faço questão de ajudar a gente gravar alguns episódios juntos. Né? A gente faz uma live, eu ensino vocês, você grava individualmente, porque eu sozinho não vou conseguir alcançar muito, mas se eu me unir em uma comunidade digital com esse propósito, nós conseguimos alcançar cada vez mais almas, com a graça e conforme a vontade do Espírito Santo. Então o podcast também foi com essa intenção. Então, como eu tive inicialmente dificuldade de encontrar pessoas para iniciar o projeto comigo, então um dia Deus deu um estalo: Fred, vamos publicar sobre os conteúdos que você produziu no ano passado. E vai buscando pessoas para trabalhar com vocês. Então eu quero fazer também lives. Ultimamente as lives estão sendo só eu falando. Mas se Deus quiser, já estou convidando uma pessoa ou outra, fazendo vários convites para que as pessoas queiram dar testemunho de fé no podcast também. Mas enquanto eu não articulo e não consigo que anjos apareçam na minha vida para se dispor a dar seus testemunhos de fé, eu quero testemunho de casais, quero testemunho de adolescentes, quero testemunho de jovens, de namorados, e falando todo o tema da atualidade. Não tenho restrição de falar sobre tema nenhum. E se você estiver me ouvindo e tiver de vontade de falar algum tema, você que é de algum grupo de oração, de algum grupo de jovens, que quiser se reunir algumas pessoas e a gente me convidar para a gente fazer uma gravação sobre a sua comunidade, sobre o seu movimento, ficarei muito feliz em ajudar. E a ideia é que a cada podcast, quando eu fizer uma entrevista com alguém, eu quero que essa pessoa ela encontre uma instituição de caridade que ela queira apoiar. A gente vai gravar, fazer uma formação ou fazer um e-book para que ao final do episódio a pessoa possa adquirir o e-book e ajudar essa comunidade. Então, eu gostaria, assim, gravei um episódio de um EAC de uma paróquia. Esse episódio vai ter um e-book ligado a ele. E todas as pessoas que comprarem o e-book daquele episódio que a comunidade compartilhou, o dinheiro dessa arrecadação vá para aquele movimento. Porque eu gostaria que muitas pessoas que às vezes não estão no dia a dia das comunidades, que às vezes trabalham, não tem tempo para estar envolvido na comunidade, gostariam de contribuir, até financeiramente. Eu não posso contribuir com o meu tempo de vida, mas eu posso contribuir com as bênçãos financeiras que Deus me deu. Então, se esse podcast, se o meu sonho for da vontade de Deus, que eu imaginei, cada episódio pode ser um fomentador de doações para diversos projetos, diversos movimentos de pastorais da igreja. Não sei se isso vai ser realizado, vai depender, não sei se faz sentido para você que está ouvindo aqui agora. Pode ter gente que fala assim: mas ele está gravando podcast com intenções financeiras. Não, eu estou gravando podcast pelo transbordar do amor que eu sinto e a vontade que eu tenho de transmitir aquilo que eu aprendi. Mas eu gostaria também que, se esse podcast pudesse ajudar as diversas comunidades, as diversas paróquias que precisam de ajuda para a sua caminhada de fé, ficarei muito feliz se isso acontecer. E para isso, vou mostrar aqui para vocês, o ano passado inteiro, produzi várias formações. Tem algumas formações gratuitas, que é de volta ao lar, para aqueles que estão afastados. Eu fiz ela para mim, que estive afastado,
me considerei ateu por um tempo e tive um avivamento de fé. Então, é uma formação para aqueles que estão recome- é, retornando à sua fé. Crescer em família, o caminho do quarto mandamento, que eu falei com vocês anteriormente, que é para a família. Retomada da fé, o despertar da palavra. Ah, lembrando aqui, retomada da fé, o despertar da palavra é para católicos que se afastaram e resolveram voltar, como eu. De volta ao lar, está endereçado para pessoas de outras religiões, ou os nossos irmãos evangélicos, que alguns têm tido um avivamento de fé e voltando para o catolicismo. Então, esse está focado para aquelas pessoas que são de outra religião, e esse está focado para aqueles católicos que estão retomando, têm uma retomada da sua fé católica e querem aprender um pouco mais. Então temos conteúdo para casais onde fala do Vaticano, para casais de namorados, para casais também, noivos, adolescentes, juventudes e de liderança de pastoral. Então tem várias formações que vocês podem ter acesso aqui. E os e-books que eu produzi até o momento são poucos, né? E-book para juventude, para casais, como lidar com sua fé no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, e vários e-books aqui que vocês podem ter acesso e compartilhar. O site, a gente pode buscar, à medida que o site crescer, ter apoiadores, o podcast pode ter patrocinadores, apoiadores, os e-books vendidos podem ter também patrocinadores, apoiadores. Não sei onde Deus vai levar esse projeto que está começando. Começou dia 18 de abril e hoje é dia 25 de maio. Não sei onde vai levar, mas se você estiver assistindo e o coração de você, vou até mudar a câmera aqui, se você estiver me assistindo agora e seu coração ficou inquieto, se você sentiu algum sentimento, foi incomodado pelo Espírito Santo para me ajudar nesse projeto, entre em contato nos comentários, entre no site, manda uma mensagem para mim que nós vamos conversar, que você vai ser o anjo, pode ser um dos anjos que vão me ajudar nesse projeto. E por fim, eu só tenho a agradecer a surpresa que foi ver os números até agora. Para quem está na internet, essas influências que têm números estratosféricos, para eu que estou começando em mais ou menos um pouco mais que 30 dias, para mim, como um grão de mostarda, que a minha fé é, esses números de YouTube, 3.600 visualizações. Então, eu entendo que o Espírito Santo mostrou para 3.600 pessoas. Foram mais de 26 horas e 36 minutos assistidos. Não parece muito, mas para eu que sou católico, para o entendimento que eu tenho de fé hoje, 1 minuto tocando o coração de alguém já vale, porque o Espírito Santo se fez presente através de mim no coração de alguém. Nós temos apenas 26 inscritos, mas esses 26 me ajudaram a alcançar esses 3.600. Gratidão por vocês que fazem parte do grupo, vocês 26 missionários que me ajudaram nesses 30 dias. Foram 62 vídeos publicados. Glória a Deus, eu tomei um susto, que eu não tinha feito a conta. E quando 62 vídeos publicados, postados no YouTube, TikTok e Spotify. Não imaginei que eu ia dar conta de fazer tudo isso.
gratidão a Deus por ter permitido me doar meu tempo para conseguir alcançar esse objetivo. E vamos ver, daqui no mês de julho eu vou gravar um novo vídeo e a cada 30 dias eu vou gravar um vídeo como esse, agradecendo a Deus pelos resultados que Ele trouxe e pela evangelização que Ele permitiu fazer. Então, no TikTok, 3.100 visualizações, 50 curtidas, 10 seguidores, 33 publicações. Porque o TikTok eu entrei depois, né? Então eu comecei focando no YouTube, eu falei assim, vou colocar no TikTok. Então o TikTok, os vídeos estão um pouco atrasados do que os vídeos do YouTube. E aí, de repente, você está me ouvindo aqui agora, pode se voluntariar para ser a pessoa que vai manter o TikTok atualizado. Ou pode se voluntariar para ser a pessoa que vai manter o Instagram, que eu não consegui postar no Instagram nesses 30 dias, atualizado. Eu preciso de anjos que me ajudem nesse projeto. Enquanto os anjos não vierem, eu estou firme na fé e nesse propósito de gravar vídeos toda semana e fazer cortes para que tenha vídeos todo dia nesses canais. E quando algum de vocês se sentirem tocados e quiserem fazer parte do projeto, vou acolhê-los com muita felicidade, agradecendo ao Espírito Santo e a Deus por estar pondo vocês, né, à frente desse projeto. E por fim, gente, né? Estamos chegando ao final, o vídeo, né? Quase 1 hora de fala, que Deus nos conduziu, que o Espírito Santo me conduziu, não planejei o que eu ia falar, tudo obra do Espírito Santo. E espero que eu tenha agradado a Deus com o melhor que eu dei até vocês, que eu dei até aqui, e que Deus me inspire a dar cada vez mais e que me permita, por muitos anos, gravar 100 vídeos, né? 5 vídeos já foi um desafio, mas a cada vídeo fica mais fácil, realmente. A cada vídeo que eu gravo fica mais fácil, eu aprendo um pouco mais, eu melhoro o áudio, eu melhoro a imagem. E deixo para vocês aqui o link para as formações e vamos, né, para uma oração final. Senhor, acende em nós esse fogo ardente de partilhar a tua verdade, que o teu Espírito Santo nos dê força e autocontrole para manter a disciplina diária, evangelizando com constância e união junto aos missionários. Amém. Bora vencer. Que a luz de Cristo ilumine seu coração enquanto lê este artigo. E convido você a partilhar sua reflexão nos comentários, ajudando a fortalecer a evangelização digital com amor e fé. Paz e bem para todos. Verbo Vivo Podcast, onde a fé ganha voz.